deixe seu like. Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Queria saber a sua opinião. Qual é o preço de Wesley? Hoje o Wesley vale no mínimo 30. Existe o mínimo, o máximo aí a gente deixa a imaginação dos clubes europeus virem com a proposta e a melhor, né, a gente acaba ali abraçando. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que o Wesley está extremamente valorizado pela forma como ele tem trabalhado, pela forma como ele tem crescido. No último pós-jogo agora, no final de semana da Supercopa, lá no canal, eu até pontuei que, por incrível que pareça, uma das maiores deficiências do Wesley, que é cruzamento, ele acertou contra o Botafogo. E é algo raro, porque ele sempre dá uma finta bonita, ele sempre corta para o meio, ele sempre faz uma tabela rápida com gesto, aí chega na hora que você fala, vai Wesley, se consagra, meu filho. Ele faz uma cagada, aí você fica, poxa, ele faz tudo certo, a leitura de espaço correto, mas acertar o passe não é o forte dele. Porém, contra o Botafogo, ele acertou pelo menos 3 na minha contagem. E eu fiquei surpresa. Então, possivelmente, isso já está sendo passado para ele com os analistas, né, com a equipe que ele mesmo já falou que contratou nos bastidores, que fala para ele antes do jogo, pós-jogo, ó, essa é a melhor tomada de decisão, é assim que você tem que fazer, o movimento corporal, o domínio. Então, assim, eu sinto que ele tem uma margem enorme para se tornar um dos melhores laterais direitos do mundo, se ele permanecer nessa concentração, nesse foco de carreira. E quando o Flamengo coloca o Wesley para se tornar uma das maiores vendas da nossa história, é porque o Flamengo sabe que pode. É porque o Flamengo sabe, por exemplo, o Vini Júnior saiu por 45 milhões de euros na época, é a nossa maior venda, mas a moeda era outra. Né? É totalmente diferente a questão da quantia e tudo mais. Aí depois do Vini tem um Paquetá. O Paquetá foi quase 39. Imagina se chega no Wesley ali, 35, 40. Ele pode se tornar a terceira, talvez segunda maior venda da história, e um lateral direito. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos, e se você me falasse isso aqui na metade da temporada passada, eu ia falar, Arthur, você tá de zoação com a minha cara. Pô, assim, tá de brincadeira. Ah, mas o Wesley vale mais de 30. Eu falei, pô, o pessoal do Zona aqui tá endoidando, não tem cabimento. Mas olha que loucura, hoje a gente admite que por menos de 30 ele não sai. Ah, mas se o cara chegar com 25, a gente nem senta para conversar. Se chegar com menos disso, com bônus e metas e não sei o quê, cara, toma aqui, ó, a minha resposta. Não, pronto. É simples. Então, assim, eu tô bem empolgada com o Wesley nesse primeiro semestre. Espero que a ida para a seleção brasileira, que deverá acontecer mês que vem, não me frustre, porque existe um negócio ruim lá, né, na seleção brasileira, que todo cara que tá voando no Flamengo vai e não volta a mesma coisa, mas isso não acontecerá com Wesley, se Deus quiser, e que essa visibilidade que ele pode ter no Flamengo, na seleção e no Super Mundial, faça ele crescer cada vez mais. E aí, como o Felipe Luiz falou, ele vai escolher para onde ele quer ir. Tanto o Felipe Luiz está dizendo isso, porque o treinador já está consciente que, no máximo, só dá para segurar ele até junho. A partir da próxima janela aberta, vai ser impossível. Também acho. Né, Rafinha? É um cenário mais possível de todos. Infelizmente, quem diria, né? Quem diria que, infelizmente, eu estaria dizendo isso, que, infelizmente, o Wesley não deve ter essa vida longa no Flamengo. Né? Os olhares da Europa estão sob o nosso cabeça de caixa d'água, como diria Rodrigo Ferreira. E eu queria, de fato, a sua opinião também. Qual é o preço de Wesley? A Letícia precificou aí, no mínimo 30. Mas eu confesso que eu colocaria um pouquinho mais, talvez pelo meu lado judaico ganancioso por dinheiro, né? Mas eu acho que 30 já não tá pagando, não. Esse moleque é diferente. E assim que tiver o selo Seleção Brasileira carimbado, que vai acontecer na próxima convocação, eu acho que você pode subir mais umas 3 ou 4 milhas nesse precinho aí. Aí, sim. Bom, a Letícia falou que é o preço inicial, né? Que é aquele preço para você conversar, para você ser convidado para a reunião. E aí, o Felipe Luiz falou uma coisa muito interessante, né? Que é o Wesley vai escolher onde jogar. Não é isso, Arthur? Ele falou escolher onde jogar. E aí é uma coisa interessante, cara, que é uma lei antiga do mercado, né? Que é a tal da oferta e da demanda. Você só tem um Wesley. Se 1, 2, 3, 4, 5 clubes estiverem interessados, todos eles com poder aquisitivo alto, deixa o leilão ferver, meu irmão.
é você aí, ó, dou-lhe uma, é 30, 32, e aí realmente é o que pode acontecer. As propostas já estão altas. O Arthur lembrou muito bem, em março agora tem data FIFA, tem Brasil e Colômbia, tem Brasil e Argentina. O Wesley possivelmente vai ser convocado, até o Felipe Luiz fez um lobby para isso ali na coletiva, talvez ele já saiba do Dorival e tal, que o Dorival já pensa. Como eu lembrei aqui, no último jogo da seleção brasileira, o lateral foi Danilo, Wanderson joga de vez em quando também, mas não seria nenhum absurdo a gente falar em Wesley jogando pelo menos um desses jogos. Talvez o Wesley contra uma Argentina, e aí, de fato, só do jogador ele ter esse carimbo da seleção brasileira, realmente o mercado olha com outros olhos, mas também pode acontecer algo que aconteceu, por exemplo, contra o Fabrício Bruno jogando contra Espanha e Inglaterra, que é o cara jogar e jogar bem. E aí você tem mais uma chancela, e aí é lógico, assim, tá nas mãos dele, porque a gente está falando, por exemplo, de um Wesley que possivelmente vai ser vendido, né? Todos dizem no meio do ano. Antes do meio do ano tem um Super Mundial. Vai que ele também joga bem no Super Mundial. Mais uma confirmação do potencial dele. Então, você me pediu para precificar. Se a gente está falando em 30 hoje e eu estou colocando uma boa convocação para a seleção e eu estou colocando uma boa participação no Mundial, estamos falando de 40, por exemplo, né? É difícil falar de valores. E aí tem um dado que eu sempre trago aqui, que eu acho até interessante para a gente ver o que pode ser o Wesley, né? A venda mais cara de um lateral direito no futebol brasileiro é de Emerson Royal. Ele é vendido por 12 milhões, o que é totalmente impressionante para um lateral direito. Ele conseguiu ser vendido por 12 milhões. O Flamengo já recusou 25. Possivelmente essa proposta do Zenit de 30 e o Flamengo vai segurar também. E aí eu acho que a gente está falando também, não vou falar de um projeto longo, mas um projeto esportivo de ter o Wesley para jogar o Mundial. O Flamengo, com o Wesley, é um time mais forte. Mas aí eu lembro, uma coisa também, vai ser uma pena a gente perder o Wesley, mas vendas como essas, quando o dinheiro é bem empregado, possibilitam que você consiga muitas coisas, qualificar muito o elenco. A Letícia lembrou, Vinícius Júnior, 45, é uma venda impressionante. Obviamente, ter um projeto esportivo para o Vinícius, ter o Vinícius aqui jogando mais alguns anos com a gente, seria sensacional. Mas se não fosse esse dinheiro da venda do Vinícius, será que a gente teria Arrascaeta? Será que a gente teria Gabigol? Será que a gente teria os jogadores que fizeram com que a gente voltasse a levantar a Libertadores? Não. Possivelmente não, né, Arthur? Então, a gente está falando de um jogador que foi vendido e possibilitou com que a gente montasse um time campeão. Talvez o Wesley vá, mas ele deixa esse legado com a gente. E aí, a gente confia muito no Boto, né? Nessa parte de análise de mercado, de scouting, porque essa saída, independente de qualquer coisa, não vai pegar ninguém de surpresa. Todo mundo sabe que o Wesley vai sair. Felipe Luiz está falando em coletiva dele. Ele vai escolher onde jogar. E vai mesmo. Todo mundo sabe que o Wesley vai sair. A hora que o Wesley sair, a gente tem que estar preparado para fazer essa reposição à altura. E o fato do Flamengo talvez ter vendeu o Fabrício Bruno, está prestes a vender o Lohan, enxugou um pouco a folha salarial com a saída de alguns jogadores caros, o Davi Luiz, o Gabigol. Talvez isso tenha nos dado uma folguinha para conseguir manter o Wesley até o final do ano. Isso vai ser importante para o Flamengo esportivamente, porque o Flamengo tem que fazer um bom papel no Mundial. Mas caso o Wesley continue jogando esse futebol, é igual você deixar dinheiro no Tesouro Direto. Está aqui, deixou dinheiro aqui, mas daqui a 6 meses é um pouco mais. E talvez isso possa acontecer com Wesley. E aí, só uma opinião, um menino Wesley, falando você é um cara que tem tanto carinho. Zenit e Manchester United. Felipe Luiz falou que você vai poder escolher onde jogar, né? Não escolha nenhum desses dois. Tem times melhores que eu sei que você consegue jogar.